Boa noite, senhores. O doutor Eduardo vai falar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Paulo, deixo por sua conta aí o início dos trabalhos. Deixa eu pôr minha conta. Bem-vindo a todos. Espero que tenhamos aí uma sessão bastante interessante, frutífera. Eu vou aprender, porque isso não é da minha área, então sou neófito. O Alexandre Saad acho que vai brindar a gente aí com a explanação sobre microbolhas, né? Tem alguém que está com o microfone aberto aí. Enfim, eu tenho uma vivênciazinha com a doutora Márcia, que era lá da UERJ, que na época a gente usava cefalotina misturada numa seringa, a gente sacudia a seringa para poder fazer a microbolha, na tentativa de encontrar algum forame oval patente, encontrar algum chante, algum forame em septo, enfim, alguma falha septal, e melhorar o contraste. Mas quem dera eu soubesse falar alguma coisa além disso. Tive alguma vivência assim pequena em terapia intensiva, mas acho que a sessão vai ser realmente muito proveitosa aí para a gente aprender um pouquinho mais sobre essa forma de contraste ecocardiográfica e consegue no Doppler ter um pouquinho mais de imagem. Doutor Alexandre, a palavra está com o senhor. Muito obrigado, muito boa noite. Opa, boa noite. Sou Alexandre, eu sou o coordenador do serviço do eco aí do hospital, para quem não me conhece. A gente vai falar um pouquinho sobre a microbolha, que é o contraste para ultrassonografia, um pouco da nossa experiência com microbolha e alguns casos interessantes relacionados ao que a gente está podendo observar, né, com a microbolha aí nos diagnósticos que a gente tem feito, tá? Fazer um resumo sucinto para quem não sabe o que é e o que o aparelho pode fazer, e depois uma sequência de casos organizados para exemplificar cada situação, tá? É isso. Ih, não. Bom, consegui compartilhar a tela? Conseguiu sim, tá ótimo. Tá certo. Então, o tema é o ecocardiograma com microbolhas, alguns casos selecionados no nosso hospital para exemplificar. A gente vai falar um pouco sobre as características, né, do que é esse contraste ultrassonográfico, o que é a microbolha, alguns detalhes de como ela interage com o ultrassom, algumas características da aparelhagem que precisa para usar, a aplicação clínica, aplicações clínicas mais conhecidas e exemplificar com alguns casos. A microbolha, como o nome diz, é uma bolha que contém gás. E esses gases eles são excelentes fontes de reflexiva para o ultrassom, tá? Você pode produzir a bolha mecanicamente ou por engenharia. Essas bolhas produzidas mecanicamente, é bem simples, né? Você usa soro fisiológico com um pouco de ar
Pode usar cefalexina, às vezes usa propofol, às vezes pode usar também 1 ml de sangue do próprio paciente para fazer a bolha, tá? Elas contêm ar, obviamente, no interior, apresentam vários tamanhos, pouca duração e não passam pelos capilares pulmonares, que é a característica dessas bolhas de salina. As bolhas produzidas por engenharia, elas já estão aí, desde 1968, que começou essa coisa de ter percebido que a microbolha era um bom contraste, e de lá para cá evoluiu muito, tá? Essas bolhas, elas contêm gases que podem ser diferentes do ar, tá? Nitrogênio, perfluorocarbono e outros. Apresentam menores tamanhos e apresentam várias características da camada, né? Da camada superficial, que podem dar maior duração à bolha, podem ter carga iônica, alteram a tensão superficial, podem ter propriedades físicas e também têm maior ou menor dificuldade de serem destruídas pelo ultrassom, tá? Diferente das bolhas de salina, elas atravessam os capilares pulmonares, então elas passam do sistema venoso para o arterial e podem apresentar interações biológicas, tá? A bolha que a gente usa para avaliação das cavidades esquerdas, a bolha atual é de terceira geração. Todos os tipos são mais ou menos similares, eles têm gases inertes e inócuos no interior da bolha, elas são pouco solúveis na solução aquosa, elas não têm nenhuma interação biológica a princípio, e elas se dissolvem no sangue e são eliminadas na respiração. O gás no interior da bolha do contraste mais usado, que é o Sonovil, é o hexafluoreto de enxofre, tá? E a camada é uma camada de fosfolipídio, tá? As interações com ultrassom são as 3 interações: reflexão, ressonância e destruição. Varia com o tamanho da bolha, com a frequência de insonação do ultrassom e com a potência do aparelho, tá? A reflexão é a forma mais simples, o ultrassom bate e retorna, depende da frequência e do diâmetro da bolha. A ressonância é quando dentro da bolha ela reflete o ultrassom e à medida que se aumenta a frequência, a bolha começa a ressonar, né? Emite frequências harmônicas ao sinal enviado. E a destruição é com ultrassom com a potência normal, ele costuma destruir bolhas que têm uma camada frágil, né? Você aumenta a energia de insonação e a bolha é destruída, tá? As modalidades de imagem que tem nos aparelhos programados especificamente para o uso da microbolha, que você tem algumas características de ultrassom específico para poder produzir esse tipo de imagem. O índice mecânico reduzido, a produção de imagens intermitentes, e a produção, a imagem produzida por inversão de fase, que é harmônica com a fase invertida. Isso aí são detalhes do aparelho, né? A aplicação clínica mais evidente, né? Contrastes para as cavidades direitas, contrastes para as cavidades esquerdas, aumento de amplitude do sinal do Doppler, tá? Avaliação da perfusão intramiocárdica e sonotrombólise, tá? As indicações pela SBC clássicas, né? A pacificação de cavidades esquerdas no exame transtorácico, com a visualização da borda endocárdica quando há má visualização de pelo menos 4 segmentos contínuos, classificado 2A, e por aí vai, tá? A contraindicação clássicas é quando o paciente tem hipertensão arterial pulmonar grave, shunts muito grandes da direita para a esquerda, tá? Hipertensão não controlada, quando é maior que 180 milímetros de mercúrio, síndrome respiratória aguda grave e quando o paciente tem sensibilidade aos componentes, que no caso do hexafluoreto de enxofre é o enxofre, o principal culpado. Tá? Quanto às aplicações clínicas para avaliação da cavidade direita,
a microbolha usada é microbolha de salina. Ela é de fácil aplicação, né? Porque você faz só com soro fisiológico e um three-way. Ela é prática para você avaliar o forame oval. Ela também avalia shunts pulmonares extracardíacos, como a síndrome hepatopulmonar ou malformações e fístulas intrapulmonares. Tá? Elas são boas para visualizar trombos ou massas, mas tem que ser em cavidades direitas. Tá? E são produzidas mecanicamente e são destruídas pelos capilares pulmonares. Aí a imagem padrão de um contraste de cavidade direita é essa. Você injeta pela veia periférica, a microbolha marca a cavidade direita e não atravessa para a cavidade esquerda porque ela é destruída nos capilares pulmonares. Então é uma imagem padrão de contraste da direita. Dessa forma, a gente vai começar com um caso bem típico, né? A gente teve uma mulher jovem com tia, sem história de doença reumatológica nenhuma, foi solicitado um exame transofágico para avaliação de FOP. Forame oval pérvio, tem aqui uma imagem esquemática simplificada. O forame oval faz essa pequena válvula, que quando você tem aumento das pressões das cavidades direitas, pode ocorrer um chute da direita para a esquerda. E normalmente com as pressões preservadas na cavidade esquerdas, essa válvulazinha fecha, fica permanentemente fechada. Então a gente prepara o soro com salina agitada, injeta. Esse é um exame transesofágico, é um corte bicava, tá? Essa é a veia cava superior, aqui é a veia cava inferior. Esse é o septo interatrial e aqui é o átrio esquerdo e aqui é o átrio direito totalmente opacificado. Dá para ver que as microbolhas atravessam para o outro lado. Ficou um pouco lento, mas enquanto eu estava falando. Aqui. Um pequeníssimo forame oval pérvio aqui. Tá. Segundo caso, que isso também pode... É o paciente masculino idoso com um episódio de AVC, idoso, já internado na hemodinâmica para a oclusão do FOP. Foi realizado o exame transesofágico imediatamente antes do procedimento na sala de hemodinâmica. A gente faz o exame de rotina para confirmar a presença do FOP, né? Porque todos os pacientes que acabam indo para fechar o CIA acabam fazendo o transesofágico. Nesse paciente particularmente, a gente foi fazer o teste do forame oval e não tinha, o forame oval não estava pérvio. Tá? Essa aqui é uma imagem bem típica, que a gente fez uma manobra bastante vigorosa e dá para ver aqui o abaulamento do septo para a esquerda, provando que a gente fez uma boa manobra, né, para aumentar a pressão nas cavidades direitas. E mesmo assim, não houve passagem nenhuma para o lado esquerdo. Foi feito o cateterismo da fossa, do canal do FOP, para confirmar que realmente não tinha forame oval, não estava pérvio. Foi injetado contraste na entrada do FOP e o contraste ficou lá mesmo. Tá? Então, o paciente não tinha FOP, não foi feito o procedimento. Caso de um ecocardiograma, solicitado de urgência no CTI, num paciente com choque cardiogênico. Tá? A gente faz o exame transtorácico. Geralmente os pacientes têm a janela ruim, mas em particular nesse paciente a gente no transtorácico tem alguma coisa errada aqui. Parece uma imagem aqui heterogênea, mal definida, uma janela acústica difícil. Aí foi feito, como essa imagem aparentemente estava em cavidades direitas, foi feito contraste com microbolha em veia periférica. Mas antes, o Doppler colorido, desculpa. A gente vê que o Doppler colorido aqui, ele é periférico,
Então, sugere uma grande massa nas cavidades direitas. Né? Seguindo. Fazendo o Doppler com microbolha, o ecocardiograma com a microbolha, você vê que a microbolha corrobora a imagem do Doppler colorido, que só passa a microbolha num pequeno parte aqui do átrio direito, e o ventrículo direito fica marcado aqui com a microbolha. Como era de se esperar, o ventrículo esquerdo não está marcado. Devido à imagem suspeita de uma massa intracardíaca, foi feito o exame transesofágico, e no exame transesofágico, no mesmo corte bicava, a gente vê que o contraste que está aqui praticamente não consegue entrar dentro da cavidade direita, devido a essa massa gigante dentro do átrio direito, e o contraste só pega um filetinho. E essa é a continuação do exame de transesofágico, tá? Esse é o corte transverso da base, esse aqui é a aorta, tá? Aqui seria o átrio esquerdo, o átrio direito, o ventrículo direito e a via de saída aqui do ventrículo direito. Todos totalmente invadidos por uma massa que atravessa o septo interatrial, entra pelo átrio esquerdo, e não só isso, esse no corte longitudinal, pega a aorta no corte longitudinal, 120 graus, e você vê que a massa também envolve totalmente a aorta. No final, o paciente tinha um linfoma. Contraste de cavidades esquerdas. São bolhas produzidas por engenharia, elas são pequenas, menores que 10 micrômetros, e têm maior duração, elas atravessam capilares pulmonares, preenchem as cavidades esquerdas, são melhores para visualizar as bordas e melhor para visualizar os volumes cavitários. Também dá para melhor visualização de trombos ou massas em cavidades esquerdas e também contrastam, obviamente, a cavidade direita. Você tem as 4 fases. Primeira fase vai preencher as cavidades direitas até o preenchimento total da cavidade direita, começa a aparecer as bolhas à esquerda e até o completo preenchimento das bolhas nas cavidades esquerdas. Isso aqui é uma situação que a gente vê no contraste, são as bolhas sendo destruídas pelo ultrassom normal e a situação de pouco contraste. Você vê que aqui as bolhas entram, só que rapidamente elas são destruídas, tá? Você vê aqui elas entram pelo átrio esquerdo, corte apical de 4 câmaras, e rapidamente as bolhas são destruídas na cavidade, não fazem contraste nenhum. Isso é porque a programação do aparelho está inadequada, ele destrói as bolhas e você não tem a visualização ideal. Nesse segundo aqui, você tem pouca quantidade de contraste, aí faz parecer que tem alguma coisa na ponta do VE. É um corte apical também, de 4 câmaras, e você vê aqui que o contraste não penetra adequadamente dentro do ventrículo esquerdo. Então, isso aí é falta de contraste, tem que injetar mais contraste. Continuando, um caso, paciente de sexo feminino, idosa, hipertensa, com dispneia aos esforços, e foi internada com dor torácica, foi solicitado um ecocardiograma. No mesmo corte, 4 câmaras, dá para ver um átrio esquerdo aumentado, e aqui uma imagem que está parecendo uma hipertrofia, mas fica na dúvida com a má visualização da borda endocárdica, a ponta está mal visualizada, foi optado pelo contraste, e com a avaliação de contraste, você vê que realmente na ponta ela não preenche de contraste. Tá? Isso não Continuando, no corte transverso,
Esse aqui é um corte transverso da base e esse aqui é um corte transverso apical. No corte transverso da base, você vê a cavidade esquerda aqui, o miocárdio. E aqui você vê que a total oclusão da cavidade, pelo que aparenta ser o próprio miocárdio. Então, no final, era uma cardiomiopatia hipertrófica apical. Outro caso, paciente com história de doença coronária, tem uma revascularização prévia e um relato de episódio de embolia arterial periférica, ele foi internado com uma dor torácica. Foi feito o ecocardiograma e ele tinha uma hipocinesia e uma acinesia da ponta do ventrículo esquerdo. Esse corte é um corte apical oblíquo, porque essa imagem na ponta ficou suspeita de ser um pequeno trombo. Aí o paciente com essa história de embolia arterial periférica e alteração segmentar na ponta, foi feito o contraste e deu para ver que realmente não tinha trombo. Tem uma vilosidadezinha aqui, mas o contraste preenche totalmente a cavidade na ponta do ventrículo esquerdo. Um outro caso é o paciente idoso, coronariopata com estenose aórtica grave, história de anticoagulação oral por 3 meses devido à presença de trombo apical do ventrículo esquerdo. Ele interna eletivamente para implantar um TAVI. Foi solicitado o exame transtorácico antes do procedimento para excluir a presença de trombo. O médico da hemodinâmica ficou sabendo que o paciente tinha uma discinesia apical e tinha anticoagulado por causa do trombo. E aí ele pediu o eco transtorácico. Foi realizado esse eco transtorácico e dá para ver que a janela do paciente apical era uma janela ruim e realmente ele tinha uma alteração segmentar na ponta e com essa imagem no transtorácico não tinha como garantir que não tinha trombo ali. Foi feito o contraste com microbolha e o contraste penetrou totalmente na cavidade esquerda, mostrando que não tinha trombo nenhum, o paciente pôde fazer a TAVI dele sem problemas. Tá? 2 imagens típicas paradas, que é essa imagem que a gente está habituado a ver, que é uma imagem difícil na ponta e que acabou realmente nessa fotografia tendo um pequeno trombo. Outra imagem que você vê apical, parede lateral, imagem que sugere muito um trombo ou uma miocardiopatia hipertrófica. Foi feito o contraste, viu que era uma cardiopatia não compactada, tá? Penetrou contraste por todas as velocidades. Tá? Continuando, a avaliação da perfusão miocárdica e a sonotrombólise ainda estão em estudos, né? A avaliação da perfusão muito promissor, a sonotrombólise ainda está em estudo, mas falar um pouquinho, né? Você usa a emissão do ultrassom intermitente, avalia-se o tempo que demora para o preenchimento do contraste no interior do miocárdio após a destruição das bolhas por pulsos de ultrassom, né? Você pode medir também a perfusão miocárdica melhorando a acuidade do eco de estresse. Aqui eu tenho um pequeno vídeo mostrando como é que funciona isso. Você faz um disparo... Peraí. Você faz um disparo, que é um flash de alta intensidade de ultrassom. Ele destrói as bolhas a princípio. E aí a bolha ocorre preenchimento dentro do miocárdio, das microbolhas. O miocárdio fica preto porque as bolhas foram totalmente destruídas. Depois ele vai se tornando cinza, que é o preenchimento da microbolha nos capilares miocárdicos. E aí isso dá uma ideia da perfusão miocárdica. A avaliação da perfusão miocárdica e a sonotrombólise, você usa exatamente o mesmo princípio do flash, que é explodir as bolhas.
você injeta o contraste no paciente e aonde você quer que a bolha exploda, você faz você insona o paciente. Pode fazer no tórax, que próximo das coronárias, e tentar desobstruir as coronárias. Pelas microexplosões das bolhas, elas podem fazer a lise do trombo. Ainda está em estudo. Então, era mais ou menos isso que eu vim mostrar sobre a microbolha, uma experiência nossa no hospital. E se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer algum comentário. Bom, eu não sei se os nossos cardiologistas estão por aí. MM Marco Matos, não sei. Tá, Marco Matos. O Marco, Pedro, outros colegas aí da cardiologia que quiserem fazer comentários, porque às vezes nesses comentários já vão sanando eventuais dúvidas. Daniel Rabchovski levantou a mão. É sua palavra. Bom, Alexandre, muito legal, parabéns. Eu fiquei feliz da gente estar discutindo esse tema. Eu sou um entusiasta aí do contraste ultrassônico e no nosso país ele chegou, eu não sei exatamente quando, mas por uma falta o mercado não absorveu muito bem, ele saiu de linha aqui no Brasil e voltou mais recentemente. Eu quero, assim, o que eu gostaria de acrescentar é o seguinte: a ecocardiografia ela é subutilizada sem o contraste ultrassônico. O contraste ultrassônico é bom a gente sempre usar esse termo ultrassônico, porque a nomenclatura é importante também. O termo contraste ficou associado ao contraste iodado e à anafilaxia, à nefrotoxicidade. Como o Alexandre bem falou, o contraste ultrassônico, que os americanos chamam de agent enhancement, ele é absolutamente inócuo. E nos Estados Unidos, nos grandes centros, ele é usado em 2/3 dos exames. Qualquer imagem subótima, ele pede o contraste ultrassônico. As avaliações da ponta do VE, qualquer miocardiopatia, qualquer exame de estresse, de esforço de estresse para avaliar a alteração segmentar, ele é muito mais bem visualizado com o contraste ultrassônico. Aqui no Brasil, o predominante, como o Alexandre falou, é o Sonovil. Tem outras marcas e, inclusive, tem trabalhos mostrando redução de mortalidade em grandes centros pelo fato de você chegar a diagnósticos mais precisos e mais rápidos. Então, eu sou apaixonado por essa técnica e eu acho que o tema da sessão foi o melhor escolhido impossível. Tá? Então, só parabéns ao Alexandre aí, eu adorei as imagens. Valeu. Obrigado. Alexandre, eu queria fazer uma pergunta. Eu não consegui entender muito bem como é que se avalia a microcirculação transmural ali, que eu não consegui acompanhar a tua explicação. Não, isso aí é o seguinte, você dá uma alta energia pelo ultrassom, aí ele vai explodir as bolhas, e aí você vê o miocárdio vai ficar totalmente preto, porque vai ficar com as bolhas totalmente nenhuma bolha. E aí você vai ver o miocárdio vai ser preenchido novamente de bolhas, então ele vai ficar acinzentado. Quando for, no caso, uma fibrose, por exemplo, essa área vai continuar totalmente preta. Entendi. E a parte miocárdica ela vai ficar acinzentada. Entendi. Então, dá para ver bem. É muito... Tá podendo ouvir, Alexandre? Tô ouvindo bem. César, parabéns. Fale. Oi, tudo bem? Estou vendo o Pedro, estou vendo o Dr. Paulo aí, parabéns, tá? Eu estou aqui no conforto do meu lar, como vai? Tudo bem? Tudo certo? Tudo bom. Olha só, parabéns, realmente é muito promissor essa parte de contraste, tá? Houve com o advento do Sonovil, mais uma expectativa, uma esperança na ampla utilização.
tanto nesses casos emblemáticos como em casos futuros. Eu estou vendo Pedro Spinetti aí, que é um pesquisador nato aí, né? E o contraste pode carrear moléculas, como, por exemplo, na destruição daquele trombo, ele carreou o RTPA, ele liberou o RTPA. E quando explodiu as bolhas, ele explodiu as bolhas, liberou o RTPA e dissolveu o trombo. Assim como ele pode ir para um tumor no fígado e liberar um quimioterápico, pode liberar. Então, só naquele local, tá? Então, pode fazer tanto a início de trombo como de tumores, tudo aquilo carreia, a microbolha carreia e é liberado com flush de ultrassom. Então, é muito promissor. Na cardiologia é uma beleza, né? E agora na clínica vocês poderão fazer muito bons trabalhos e ter ótimos resultados aí com a possibilidade aí do Sonovil. Tá? Eu estou fazendo quase que uma propaganda aqui, porque isso aí, como o Rabichovski falou lá, é o contraste da vez, né? O que nós temos aqui no momento, né? Então, porque nós estamos sempre procurando o contraste ideal, né? E já passamos por muito dele, desde o Bethesda lá, que nós fazíamos no fundo, o Alexandre fazia lá no Instituto Nacional de Cardiologia, sonicado, etc. Lá parecia até uma culinária, né? O contraste era feito de forma artesanal, mas agora nós temos mais facilmente com o Sonovil aí. Tá? Parabéns, poxa, pelo tema. É muito importante nós darmos continuidade a isso. Obrigado, César. Ok, César. Valeu. Alexandre. Opa. Posso falar, Alexandre? Pode. Marco Antônio. Antes de eu parabenizar o Alexandre pela sessão, deixa eu cumprimentar o meu professor, meu preceptor, meu amigo, um grande cardiologista, ecocardiografista, César Nascimento. Pô, e um poeta, cantor e artista. Não é para qualquer um, não, Paulo Blas. Não é para qualquer sessão um. César Nascimento, uma honra, uma honra ter o César conosco aqui nessa sessão, né? Pô, isso é o ócio do isolamento. No meu R3 de Eco, aprendi muita coisa com o César. E era aqueles primórdios, né, César? De fazer a solução para poder injetar. Alexandre, parabéns pela apresentação. Me diz uma coisa. Quais seriam as aplicações do eco com microbolhas na doença arterial coronariana? Algumas vezes, lá na UTI cardiológica aí do Hospital da Unimed, o César foi chamado para avaliar paciente com dor torácica. Lembra disso, né, César? Lembro. Sim. E aí, Alexandre, em que situações? Bom, o ecocardiograma, especificamente do uso da microbolha, você está falando? Isso, do microbolhas na doença coronariana. Quando que você utiliza o microbolha? As microbolhas. Bom, qualquer situação de dúvida em termos de imagem, você pode, imagem de ponta, qualquer 3, 4 segmentos não visualizados por janela acústica ruim, você pode utilizar a microbolha. E agora também tem essa questão da avaliação da perfusão, ou que você pode tentar avaliar também. Mas assim, a utilização mais tradicional mesmo é quando você tem a janela acústica subótima e você vai conseguir visualizar melhor a contratilidade miocárdica nos segmentos que não são visualizados. Isso aí, define bem a borda, né? Realmente é indicação, né? É bom para os nossos colegas cardiologistas saberem quando solicitar o exame, né, Alexandre? Lá na unidade, a gente já te chamou, acho que algumas vezes, quando a gente precisou diferenciar massa intracardíaca, se era trombo, não era trombo. E você acha, Alexandre, em relação à ressonância magnética, tem espaço para o microbolhas? Quando a gente quer diferenciar uma massa intracardíaca? Tem espaço para o microbolha, sim. Eu acho que é o exame que teria que ser feito à beira do leito imediatamente quando houver a dúvida, né? Então, assim, tem muito espaço.
E já vai chegar com o diagnóstico prontinho, só para confirmação na ressonância, mas tem espaço sim. O nosso diretor médico está aqui, Paulo Bloise, e o Eduardo do Instituto. Não é qualquer serviço de ecocardiografia que faz estudo de perfusão com microbolhas, hein, Eduardo? Não é qualquer um, hein? E o Hospital Unimed Rio, o setor de eco, faz. A gente tem condição de fazer. Estou observando aí que, quer dizer, essa metodologia ajuda a esclarecer várias situações em que o eco transtorácico não consegue. Agora, eu fiquei com uma duvidazinha, pelo que o Alexandre comentou agora, já vai estar com diagnóstico e vai para ressonância. Assim como aquele caso 2 do FOP, o eco com microbolha sugeriu que não havia FOP, mas mesmo assim teve que ir para o CAT. Aí eu pergunto, para algumas coisas a especificidade é baixa, você não consegue excluir determinados diagnósticos só com ele, você vai precisar do outro exame de imagem, porque eu acho que isso é uma questão importante até a nível de gestão, já passando a bola para o Paulo a seguir. Sim, me fala aí, Alexandre. A primeira situação... Eu ia perguntar quanto custa. Falou em gestão e custo, o Gabriel apareceu. Não, o caso do FOP que foi para a hemodinâmica, ele não foi para a hemodinâmica para fazer o diagnóstico do FOP. Ele estava na hemodinâmica para ocluir o CIA, que no final, pelo eco, viu que ele não existia. Tá? Nessa situação particular, foi curioso, porque ele chegou já, foi uma internação eletiva para ocluir o FOP. E aí a gente fez o exame antes de ocluir o FOP e não tinha FOP. E não tinha FOP. Tá? A gente, no nosso setor, com suspeita de FOP, a gente faz uma microbolha em todos os pacientes, então a gente não vai ter esse problema quanto a essa situação. Tá? Aí eu pergunto ali, no caso 3, no 4, que você deu os exemplos, né, da massa do ato direito, cardiomiopatia hipertrófica apical. Então, o eco com microbolhas evitaria a necessidade de um outro exame, fecharia esse diagnóstico já ali. Possivelmente, sim, fecha o diagnóstico ali. Tá? Você poderia fazer ressonância para avaliar outras coisas, o percentual de fibrose miocárdica, alguma coisa assim, mas a maioria dos diagnósticos poderia ser fechado direto com eco microbolha. Tá. E deixar para ressonância os diagnósticos duvidosos ou uma outra avaliação, né? Avaliação de fibrose ou alguma coisa assim, de viabilidade miocárdica, essas coisas. Tá, obrigado. Eu acho que a Márcia levantou a mão, não sei se ela já abaixou. Não, Márcia está querendo falar. Doutora Márcia, por favor. Boa noite, pessoal. O que eu queria dizer aqui é que isso foi um ótimo exemplo, né, da interação da Comissão de Padronização do hospital com as necessidades tecnológicas, assistenciais do hospital. A comissão fez uma revisão junto ao serviço de eco das diretrizes de utilização e, a partir daí, houve um alinhamento com o serviço, a partir do qual o recurso foi padronizado. Então, acho que é um ótimo exemplo. Excelente. Alexandre, posso fazer uma pergunta? Alexandre. Oi. Um comentário? Eu só queria pedir para quem já falou abaixar a mão e quem quer falar levantar a mão, tá? Não, é no aplicativo, Marco. Eu não sei, cara, esse negócio dessa mãozinha, onde é que é, rapaz? Tem a barrinha, tem a... Quando você está no celular, mas eu não consigo ver quem que levantou a mão, pô. Deixa eu ver se eu acho essa mãozinha aqui. Pô. Tem uma barrinha aí, mas a gente já sabe que você quer falar, fala. Mas acho que o Pedro queria falar também, não? E a Angélica fez uma pergunta aqui no chat. Primeiro. Então, Angélica. A Angélica perguntou aqui no chat se esse método das microbolhas poderia substituir o contraste na ressonância ou na tomografia no diagnóstico do TEP, da TEP. Não, isso aí não tem como não. Porque o TEP tem que ver realmente a artéria pulmonar e a gente não consegue ver a artéria pulmonar, não.
O que poderia ver é visualizar melhor a parede do ventrículo direito para saber se tem uma disfunção ou não tem disfunção, dependendo da janela acústica do paciente. Mas, assim, TEP mesmo, não dá para diagnosticar, não. Alexandre? Oi. É Daniel Ganimi falando, tudo bem? Oi. Fale, cara. Boa noite. Posso fazer um comentário aí, se puder, para enriquecer a discussão? Claro. Assim, minha visão de clínico cardiologista é que eu acho que esse contraste, quer dizer, o take-home message aí, né, seria que a gente pode lançar mão desse contraste toda vez que a gente tiver uma imagem de qualidade subótima, né, no método ecocardiográfico. E aí, o que o contraste agrega em termos de valor para o teste diagnóstico? Em geral, ele aumenta muito a sensibilidade do teste, né? E aí, fazendo um paralelo até com a pergunta da ressonância, quer dizer, a gente submete pacientes para exames com diversos objetivos, né? Diagnósticos, manejo de terapia, avaliação prognóstica. Então, um cenário, por exemplo, bem esperado assim, é aquele onde a gente submete o paciente ao eco, não consegue visualizar muito bem, de repente, o ápice, está em dúvida ali se tem uma endomiocardiofibrose, se tem uma cardiomiopatia hipertrófica apical, Yamaguchi, se tem trombo, enfim, é uma região complicada do coração, a gente faz o exame, e o exame mostra, por exemplo, a ausência de um trombo, ou seja, ele ajuda a fazer o rule-out, né, da suspeita diagnóstica. E aí a gente pode encerrar a investigação. Reduz custo, é um exame que é feito à beira de leito, né? Eu acho que ele agrega valor, assim, ao cuidado. Muito bom, Daniel. Acho que o seu comentário vem de encontro ao que eu lancei aí no ar como muito pouco conhecedor, né, do assunto. O colega ali, o César quer falar. Só uma pequena diferença que o Alexandre apresentou agora foi um aspecto avançado da microbolha, que é uma microbolha do coração esquerdo. Claro, o FOP, nós já fazemos há muitos anos, tá? Ele também, tudo mais. Nós usamos a microbolha salinada. É uma macrobolha, é uma bolha para o coração direito. Tá? Então, o coração direito é corado e você vê o contraste. Então, com isso, você até dá o diagnóstico do FOP. Há muito nós damos. Eu era garoto, lá junto com o Paulo, lá no Hospital Israelita. Nós pegamos um caso lá na paciente que desaturava toda vez que levantava, ninguém entendia o que é. Era um caso de platipneia ortodeóxia. O nome é complicado, mas é uma coisa bem simples. Ela tinha um FOP, e ela era toda obesa, e quando ela sentava, ela chuntava e desmaiava. Ficava cianótica e desmaiava. E aí, com esse diagnóstico, ela não conseguiu ter um bom direcionamento. Platipneia ortodeóxia é um dos diagnósticos que a macrobolha faz no diagnóstico do FOP aí, tá? Mas então tem a bolha, a macrobolha e a microbolha, tá? É isso aí. Bom, não sei se Pedro quer comentar, mais alguém gostaria de comentar ou perguntar alguma coisa? Posso comentar, Eduardo, parabenizar o Sarrat pela apresentação, né, mostrar, e a Comissão de Padronização por ter padronizado essa técnica no hospital, que além de auxiliar a gente na realização de diagnósticos mais difíceis, imagens que são duvidosas, mas também permite que os nossos residentes de cardiografia do hospital e os residentes de cardiologia tenham uma formação completa, tendo conhecimento de todas as aplicações do método e as variações de técnicas que estão disponíveis, né? Então, fazendo da residência de eco no hospital uma residência completa, que muitos serviços de ponta não oferecem, não permitem que o residente tenha esse tipo de formação. Muito bom. Não sei se tem alguns residentes que estão por aí, se querem perguntar alguma coisa. Igor, Léo, da cardio, residente da clínica. Esse pessoal precisa falar mais, né? Eu gosto do chamado do Pedro. Estão tímidos, né, Pedro?
Eu deixo a palavra aí com vocês, Alexandre, Paulo. Não sei se o Gabriel quer comentar alguma coisa também. Eu consigo falar? Eu não estou conseguindo levantar a mão. Estamos ouvindo. Ô, Suzana. Não, eu queria parabenizar o Alexandre e eu acompanhei a maioria desses casos que ele apresentou e eu me sinto privilegiada de poder ter participado desse serviço, ter podido ter acesso às microbolhas. É isso. Muito bom ouvir esse depoimento. Só lembrando, Eduardo, lembrando que a Suzana foi a primeira residente do programa de ecocardiografia do Instituto, do hospital. Muito bom. Bom, é isso. Ô, Marcos, você falou hospital, você ia falar instituto, né? Do instituto, o primeiro residente fui eu, em 1979. É verdade. Muito tempo. E eu posso dizer também o seguinte, César, que quando eu fui médico do pós-operatório do INC, você que me passava o plantão sábado de manhã. Isso mesmo. Isso mesmo. Está virando uma sessão nostálgica, hein? Olha, isso é um momento muito especial dessa sessão hoje, hein? Pois é, o Paulo já começou falando da Márcia Caxier lá no UP, que era da minha época. Mas o era César Nascimento ainda era antes, pô. Conhecido do César Nascimento antes da Márcia. Mas a gente tem a participação na sessão do César, que é um ícone. Ih, caiu. Caiu Marco Matos. Foi o cachorro dele engoliu o celular dele. Ele tem um cachorro, olha lá, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Tá latindo. Mas muito bom, muito legal. Então, quer dizer, a gente tem a possibilidade de ter esse método para os pacientes, evitando talvez outros procedimentos que teriam maior custo e maior risco para os pacientes, né? E fazendo um diagnóstico rápido à beira do leito, a possibilidade de treinamento de residentes, de estar vendo isso, acho que foi muito bom. Parabéns não só pela apresentação, mas por todo o seu trabalho, Alexandre. Ok, obrigado. Agradeço aí a todos. Obrigado a todos. Tá bom. César, um abraço, Ciro, tá? Obrigado. Parabéns, Alexandre. Parabéns. Olha, a Mônica levantou a mão, hein? Opa, Mônica, vai. Obrigada, Alexandre, pela sessão de hoje. Os casos excelentes, já tinha conversado comigo sobre os casos. É bom o corpo clínico do hospital, saber que a gente pode contar com esse método, né, para ajudar no nosso diagnóstico. Muito obrigada mesmo pela sessão. A gente, em breve, terá outra contribuição do setor de eco, que a gente já tinha conversado. Mais para frente a gente vai ter. Eu quero agradecer a todos que participaram da sessão. Ter o César Nascimento na sessão é uma honra enorme. Obrigado. Quem conhece ele, quem é da cardiologia, sabe que é uma pessoa que, no ecocardiografia, na cardiologia, em geral, no Rio de Janeiro, na ecocardiografia, principalmente, contribui bastante. Foi excelente. Eu acho que o Ciro ainda quer falar alguma coisa. Eu tenho uma reunião daqui a pouquinho, então eu vou me adiantar só para avisar que a nossa próxima sessão é no dia 12 de agosto, então todos estão combinados novamente. A gente vai mandar o link para todo mundo e que a sessão de hoje está sendo gravada e o link dela vai estar no site do Instituto Unimed. Então, que horas, Mônica, vai ser? Que horas, Mônica? Oi, César. Que horas vai ser? Deixa eu até aparecer aqui, peraí. Que horas vai ser a sessão? Às 19 horas. Tá bom. Quinta-feira, de 2 em 2 semanas. Isso. A cada 2 semanas a gente faz a sessão clínica. Eu não estou conseguindo acessar minha câmera, acho que estou com um sinal muito ruim. A cada 2 semanas a gente faz uma sessão clínica, sempre nesse horário das 19 horas, pela essa plataforma. Eu sei, Eu perguntei porque dia 12 de agosto é uma quarta-feira e é lançamento do meu livro. Sobrevivência na pandemia.
E então eu não queria que batesse horário. Perdão, não, eu cometi um erro, é dia 13 de agosto. É quinta 13. Então é quinta. Mil desculpas. Então foi bom ter falado. Conflito de interesses no seu livro. Isso, tá bom, obrigado. Não, muito bom, então, para o colega aí divulgar o lançamento do livro dele. Vai ser aonde? Vai ser online. Vai ser uma plataforma online. Eu mando para você. O Ciro está querendo falar aí. Ó. Isso, passa o link para o pessoal aí, para o pessoal divulgar. Agora é o Ciro. Aí, rapidinho, só para lembrar que a gravação... Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? A ressonância aí. Fala que a ressonância não tem a mesma portabilidade do eco e é mais barato. Fala. Quero ver você falar isso. Olha aqui, vocês estão me ouvindo? Sim. Estou te ouvindo. Eu queria dizer que é um prazer enorme te ver, meu camarada. A gente está junto já tem muito tempo. Começamos em Barbacena. Eita, era pequenininho lá em Barbacena. Quando eu era criança pequena em Barbacena, aprendi muita coisa com esse rapaz. Depois continuamos juntos na Redditor. E é um prazer enorme te ver, meu irmão. Tá bom. E a ressonância não vai conseguir o que a sua mão consegue fazer, nem botando macrobolha, que derá microbolha. Um grande abraço te ver, meu irmão. Tá bom, Ciro. Tá bom. Depois divulga aí o link para a gente ir no lançamento desse livro, porque eu já ganhei o livro de poesia sua. Vocês vão se divertir, tá bom. Um grande abraço, César. Muito bom te ver, irmão. Ok. Eu estou vendo aqui na tela, no meio da minha tela, alguém com a mão levantada, mas que não aparece o nome. Alguém ainda quer falar? Era a Mônica aqui. A Mônica. Mônica. Já saiu, acho. Tá. Deixa sua mão levantada. Tá bom. Então, a palavra está com Alexandre e Paulo aí para encerrarem. Alexandre, mais alguma observação? Não, queria só agradecer pela oportunidade aí de mostrar o que o serviço de eco está podendo proporcionar aí para o hospital, né? E é isso. Uma honra, então. Muito obrigado a todos. César Nascimento, muito obrigado. Munhoz, manda um abraço para você lá da Aeronáutica também. Acho que está com saudade. Forte abraço a todos. Muito obrigado. Foi uma excelente sessão. A presença do Dr. César Nascimento, muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Excelente apresentação. Eduardo. Parabéns, obrigado a todos. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns a todos. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.